lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Aguardamos Jesus ainda.
completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus em eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Oi, som. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele deu uma ordem há 2000 anos atrás, dizendo: ide, vai e prega o evangelho a toda criatura. E Ele falou: aquele que crê e for batizado vai ser salvo, porém os que não crerem vão ser condenados. Crer não é crer de boca, né? Todo mundo diz que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas estão vivendo o quê? Doutrinas de demônios, estão vivendo em festas pagãs, servindo quem? Ao diabo. Tá aí o São João, né? Ainda vai se estender, ainda está chegando o tal do São Pedro aí. Festa dedicada ao diabo. E muita gente estão indo lá curtir, cerveja, bebida, forró, né? Sabendo elas que elas estão indo para o abismo, seguindo essas festas aí, né? Estão caminhando para o inferno, não sabem, né? Por quê? Porque não lê o evangelho. Aí diz que crê em Deus, crê em Jesus, mas saiba que uma coisa, que Jesus Cristo não está nessas festas, quem está é o diabo. Você viu a quantidade de gente que morreu nessa festa, durante essa festa, né? Olha lá que durante a festa morre muita gente, essa festa pagã morre muita gente. É Natal, Ano Novo, final de ano, virou final de ano, você viu o que aconteceu, as tragédias que aconteceu, avião e mais avião caindo, né? Você viu assassinatos acontecendo aí, viu agora nessa festa junina, tanto de assassinato que aconteceu um aqui, se eu não me engano, foi na Ilha do Bispo, ali, né? E só estou citando um, que foi agora recentemente, foi pro lado ali, a Ilha do Bispo, para ali, né? Fora outros aí, acidente de carro, de moto, né? As pessoas correndo para um lado para o outro, à procura de festa, pagãs e se morre, vai para onde? Você acha que vai herdar o reino de Deus? Vá ler 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, para você ver a lista lá daqueles que vão herdar o inferno se não abandonar o pecado, né? Vá ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 9. A partir do versículo 19, perdão, Gálatas, leia lá.
Os pastores e padres não leem isso para você, porque são filhos do diabo. Eles não querem que vocês conheçam a verdade. O que ele quer é dinheiro. Porque ele sabe, se ele pregar a verdade para você, pregar sobre o pecado, vocês vão sair lá de dentro. Se a pessoa está no adultério, se separou, casou de novo, está no adultério. Se ele pregar isso aí, a maioria das pessoas aqui, 90% estão no adultério. Se separou, casou de novo, enquanto cônjuge vivo ainda. Adultério. Os pastores aqui vai falar, preste atenção, eu vou pregar aqui a palavra Jeremias, capítulo 26, a capítulo 23, perdão, a partir do versículo 9, você vai entender o que são esses falsos profetas, que pregam mentira, não tem coragem de pregar contra o pecado. Aí as pessoas estão pregando no altar e ao mesmo tempo estão o quê? Oferecendo sacrifício a demônio. E no que? Para festa pagã, em forró. Eu conheço, tem muitas pessoas até na minha família que prega, o evangelho está em cima do altar, prega mentira, né? Porque ele prega a verdade, está em cima do altar dizendo que é evangelho cristão, mas está servindo ao diabo ao mesmo tempo. E lá no capítulo 10 de 1 Coríntios fala que ninguém pode servir a Deus não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou serve ao diabo ou serve a Deus. Se está indo para a festa pagã, em São João, festa, forró, essas coisas, você saiba de uma coisa, que Deus não está contigo não. Eu tenho que falar a verdade para você. Vai ler capítulo 10 de 1 Coríntios para você ver. Porque quem oferece sacrifício aos ídolos, não oferece sacrifício a Deus, mas a demônio. Sacrifício. Né? Se você faz comida, canjica, milho, essas coisas, não esse milho que o rapaz está vendendo aqui não, né? Você vender é uma coisa, agora você participar de festa junina, vender lá a canjica, o milho e participar, dizer é São João, aí faz aquela comida todinha, pronto, está servindo aquela comida que está servindo ali, já foi consagrada ao diabo. Eu gosto de comida de milho, gosto de canjica. Aquilo que você faz em casa e consagra a Deus, mas a partir do momento que você está lá, festejando, comendo, aquela comida sabe de uma coisa, já foi oferecida ao diabo. Assim o povo lá naquele tempo fazia a mesma coisa. Fazia bolo, fazia comida, lá no tempo de Jeremias, fazia tudo isso. Aí falava, ó Jeremias, a gente não vai dar ouvido a tu não, viu? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a oferecer sacrifício ao diabo, a rainha do céu, era assim que elas falavam. Né? Vai fazer sacrifício à rainha do céu, pronto. Essa rainha simboliza todos os demônios, essas imagens de escultura, Aparecida, São Jorge, Pedro, João, que não tem nada a ver com aquele João lá, né? Porque Jesus Cristo abomina tudo isso, né? Porque João, quando veio, ele disse, ó, produzir fruto de arrependimento. Não é você estar em festa pagã, lá dançando um forrozinho, comendo comida oferecida ao diabo. Se tu morre ali naquilo ali, tu desce para o inferno. Simples assim, né? Não pode participar de festa pagãs, ou serve a Deus ou serve ao diabo, né? Basta você ler, como eu falei, 1 Coríntios capítulo 10, que é lá que fala, né? Vai lá que você vê. Capítulo 23, a partir do versículo 9 de Jeremias. Olha aqui o que é que fala. Se tiver pastor aí, pastor, que se titula pastor, mas não prega o evangelho, sabe uma coisa, você é pilantra. Se tiver padre aí, ou coroinha, seja o que for, irmão, é tolerância religiosa, falar de mais cultura, vou. Eu já fui ameaçado já, não estou nem aí para padre, não estou nem aí para pastor, já fui ameaçado já. De processo de prisão, não estou nem aí para você. Né? Prega a verdade para as pessoas, para a pessoa abandonar o paganismo, né? Porque você diz você, principalmente que é pastor, você diz que o catolicismo romano e a macumba todos são irmãos. Vai sim, é irmão mesmo, porque vão descer tudo para o inferno, porque está servindo ao diabo. São doutrinas de demônio. Eu vou provar isso aqui a você, no capítulo 23, a partir do versículo 9 de Jeremias. Olha o que é que fala. (23:9) de Jeremias. Aqui, ó. Quanto aos profetas
no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos, isso aqui é Jeremias falando, estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e de suas santas palavras. Aí você me diz, irmão, você está falando que Jeremias estava bebendo aí? Não. Ele estava se sentindo como embriagado. Por quê? Porque Deus estava incomodando ele, dizendo, vai e prega. E as palavras ali soando ali. Ele estava ali tonto. Né? Porque ele via a perversidade daquele ser humano tudo lá. E ele disse que estava como se fosse bêbado. Como se tivesse tomado muito vinho. Né? Você vai entender por quê. Lá vai. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros. E por causa da maldição, a terra se desespera em pranto. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder apoia-se na falsidade. Você vê a turma de gente aí, como eu falei, né, que se diz ser cristão, é evangélico, crê em Deus, prega um evangelho de negócio, mas está com falsidade diante de Deus. Por quê? Está na mesa de Deus, né? E está na mesa dos demônios ao mesmo tempo, servindo ao diabo. Boa tarde. Servindo ao diabo. Né? Você conhece muita gente que está lá dentro como evangélico, mas aceita o paganismo do catolicismo. Né? O padre diz mesmo assim, ó meu filho, saindo da missa aqui, daqui a pouco vai rolar um forrozinho ali, ó. Vai ter cachaça, pode fumar maconha, não tem problema, pode ir lá também. Vai ter cigarro, vai ter bebida, pode dançar um forrozinho, depois você vem aqui tomar cinza. Espera uma coisa, que cinza você vai tomar, sabe como? No dia que você morrer, se você não soltar esse paganismo, porque você vai descer para o inferno. Né? Lá vai. Aqui, ó. Seu modo de vida é perverso e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos até no templo, né? Erguido em minha homenagem, como espelhadas as suas iniquidades. Denuncia Yahvé. Continuando aqui, ó. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorrentos, escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados, e nelas se afundarão. Né? O seu caminho será como um lugar barrento e escorregadio nas trevas, para as quais serão excomungados, e nelas se afundarão. Escorregadio nas trevas, para as quais serão excomungados, e nelas se afundarão. Né? Se a pessoa que vive na iniquidade, ela está se escorregando diretamente para as trevas, está sendo condenado já aqui neste mundo. Por quê? Porque se ela não abandona o pecado, Deus, sabe de uma coisa, Deus é misericordioso sim, se você abandona o pecado sim, mas se você não abandona, infelizmente, Ele lança você no inferno. Né? Basta você ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, leia lá que você vai entender o que eu estou falando. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Deus, ou seja, o próprio Deus, que vai trazer o castigo sobre aqueles profetas e aqueles povos, né, pagãos, que agem com falsidade. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo, né? Na verdade, eles prognosticaram por Baal, ou seja, né? Se levaram para servir a Baal. Baal era um demônio que vivia naquele tempo lá, uma imagem demoníaca, o qual o povo de Israel estava se desviando para servir a essa imagem, a esse demônio. A mesma coisa é o tempo de hoje. As pessoas estão se desviando do caminho de Deus
né? Para o quê? Para ir servir a Baal, aos deuses, aos demônios. Quem são eles? São João, São Pedro, Maria, Aparecida, o mesmo demônio que está nas igrejas, no catolicismo romano, né? E também as igrejas evangélicas também eles aceitam isso, né? Porque eles não têm coragem de pregar sobre as imagens de escultura. Da mesma forma, eles não têm coragem de pregar, eles não vão pregar porque eles têm medo, sabe de quem? Da maçonaria, primeiramente. E da liderança dele, que ele vai perder a regalia, vai deixar, não vai receber salário. Pastor e padre, se ele pregar sobre a maçonaria, ele perde o cargo dele, né? Porque a maçonaria tanto está infiltrada dentro da religião como da política. Ela controla tudo, né? Está controlando tudo. Você já viu alguma vez a igreja evangélica, o catolicismo falando quem é a maçonaria? Você já viu ele falando? Ele não fala. Eles praticam o ocultismo, né? O paganismo. Eles não falam, sabe por quê? Porque eles têm medo. Eles têm medo da maçonaria. Mas Deus levantou um doido para pregar o evangelho e pregar contra o sistema. Esse sistema catolicismo romano e protestantismo está levando muita gente para o inferno, né? Aqui, ó. Entre os profetas de Samaria, observei algo devero hediondo. Na verdade, eles prognosticaram o Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. Você está entendendo isso aqui, entendeu? Né? Eles desviaram o povo. Quem desviou, irmão? Os sacerdotes e os falsos profetas. Existia um chamado Ananias, onde está escrito lá, capítulo 28 de Jeremias. Né? Esse Ananias, quando Jeremias pregava, esse Ananias dizia assim: ó, Jeremias, ó povo, esquece, não vai acontecer nada não. Deus não vai trazer isso não. Deus não vai trazer desgraça para a gente não. Vai ler Jeremias para tu ver o que aconteceu com o povo, né? Porque Deus já tinha avisado a Jeremias: ó Jeremias, esse povo, estou vendo que são desobedientes. Fala o seguinte: não ora por eles, nem jejua e nem chore. Por quê? Porque eu já determinei o que eu vou fazer com ele. Sabe o que foi que Deus fez? Deus trouxe desgraça para aquele povo. Deus trouxe, sabe o que? Fome. A fome foi tão grande. Vou deixar essa fome por último. Deus trouxe peste. O povo foram mortos à espada, né? Os povos foram mortos à espada e outra. Deus trouxe uma fome tão terrível, por aquele povo estar adorando imagem de escultura e demônio. Sabe o que foi que Deus fez? As próprias pessoas tiveram que pegar seus próprios filhos e comer. As mulheres falavam assim: ó, vamos comer teu filho hoje, quando for amanhã a gente reparte o meu filho. O pessoal viraram canibal. Por quê? Para desobediência. Né? Desobediência. Vai lá, continue lendo Jeremias que você vai entender o que eu estou falando. Vou continuar aqui, ó. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que a praticam mal. Ou seja, eles estimulam mais. Praticam mal e ainda estimulam mal mais ainda. Para as pessoas continuar praticando a violência, um matando o outro, estupro, né? Adultério, fornicação, festa, e estimula. Às vezes você, presta atenção, você que é evangélico aí, não, você tem que ser evangélico, você tem que ser cristão, verdadeiro cristão, não é participar, dizer que é evangélico e está servindo a uma doutrina de demônio e ao mesmo tempo está servindo São João, o demônio São João, né? Porque quem presta culto a ídolo não está prestando culto a Deus, mas a demônio. Leia capítulo 10 de 1 Coríntios. Você não pode fazer parte da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Ou serve o demônio ou serve a Deus. Tu está querendo ir para servir os demônios, vai lá e serve aos demônios, rapaz. Continua lá, né? Capítulo 21 fala, ó, se tu quer viver na santidade, continua na santidade. Mas se quer viver na imundícia, continua na imundícia. Né? João, quando teve a revelação lá, por quê? Porque quem vai viver na imundícia vai herdar as trevas, vai descer direto para o inferno. Quem vive na iniquidade, e quem vive no Espírito
vai herdar a vida eterna. Né? Você quer herdar a vida eterna ou quer herdar a morte eterna? Inferno. Né? Continuando aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2. Pedro, um dos apóstolos de Cristo, ele já relatou sobre isso, que no final dos tempos viriam falsos profetas. E olha que lá naquele tempo já tinha. Tinha muitos falsos profetas. Agora preste atenção. O que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Ó, você que é pastor aí, preste atenção. Você que é pastor. Pastor não, falso pastor. Porque você não prega. Se você prega a verdade, é um ótimo pastor. Agora se você prega mentira, você é um filho do diabo. Né? Se tem filho de pastor aqui, fala isso para teu pai. 2 Pedro capítulo 2, preste atenção. Você aí que está dentro de uma doutrina de demônio, preste atenção que está escrito aqui em 2 Pedro, preste atenção. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Você que está dentro dessa doutrina de demônio, presta atenção que eu vou ler aqui para tu. Nunca você vai ver o pastor pregando isso que eu estou pregando sobre os falsos profetas. Nunca. Por quê? Porque ele sabe, se ele pregar isso aqui que eu vou falar para você, isso aqui vai ser uma arma apontada para ele. Ele jamais vai pregar 2 Pedro capítulo 2. Né? 1 Timóteo também, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Né? Primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 1 em diante. Você não vai ler, eu vou ler tudo isso aqui, viu? Ei, pastor, prega isso aqui para o pessoal. Tu não vai pregar, né? Porque não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro, né? Pregar, tem que pregar mentira para arrancar dinheiro do povo, né? Agora preste atenção que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no passado, capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas, no tempo de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, já tinham falsos profetas, lá vai. Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Que é heresia? Ele vai ensinar a você errar o caminho, que é o caminho da verdade. Ele vai ensinar o quê? O caminho para você seguir falsas doutrinas, regras humanas, de homens, paganismo. Eles ensinam a você, se você tiver no tempo da festa junina, uma festa pagã, ele diz que não tem problema se você comer aquela comida, né? Eu não estou dizendo que faz mal você comer canjica, milho, não. Isso aí eu gosto demais. Eu estou falando é você ir para uma festa pagã, algo que já foi oferecido por diabo, e você ir lá e comer, participar da mesa do demônio, né? Não é como o rapaz aqui, ó, que está vendendo milho aqui, não, né? Não é essa época, é a época de que você ir lá para uma festa e participar, dizer, ó, temos tudo preparado aqui, essa comida é São João hoje, pronto, já foi oferecida ao diabo, aí tu vai lá e come, né? É isso, ele vai errar o pessoal a pedir dinheiro, dar dízimo. Ó, irmão, traga o dízimo, viu? 10% está escrito lá no Velho Testamento. Agora eu te pergunto, você que é evangélico, preste atenção que eu vou dizer para você, principalmente para você, católico também, preste atenção. Você já se perguntou o que é o dízimo? Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Você já leu para você saber o que é o dízimo? Para quem era destinado o dízimo? O que era o dízimo? Se o dízimo era dinheiro ou era alimento? Para quem era destinado? Para quem era entregue o dízimo? Quem era que pegava o dízimo e levava para o templo lá né? Para o templo, para os sacerdotes, os levitas, porque o dízimo, preste atenção que era o dízimo, era a 10ª parte, que era colhida pelas 11 tribos de Israel, que era levado para um único lugar, do templo de Jerusalém.
E outra, era alimento, não era dinheiro. Esqueça isso. Basta você ler capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do versículo 22, leia lá. E vai ler Levítico, como começou ali, a questão que Deus começou a pedir a primícia. Porque era só apenas para os sacerdotes, para os levitas, para os órfãos e para as viúvas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando esse dinheiro que tu dá, que vai para esses templos pagãos, essas igrejas evangélicas, o catolicismo romano, ele ajuda alguém, pega ali e vai levar para os órfãos e as viúvas. Outra, deixa eu te dizer, não era dinheiro. Eu só estou dizendo aqui ironicamente, porque esses caras não fazem isso, porque é tudo para a ganância dele. Eu vou continuar lendo aqui 2 Pedro, preste atenção o que é que fala. Olha aqui o que é que diz, ó. E haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o cúmulo de negarem o soberano, que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Esses caras já estão condenados. Eles já estão condenados, porque eles estão trazendo, repetindo a destruição, estão destruindo os povos, ensinando heresia, e da mesma forma eles mesmos já estão indo para o inferno, por estar ensinando mentira. Levantando o templo, dizendo que aquilo ali é o templo do Senhor. Não é, aquilo é doutrinas de demônio, aquilo ali é CNPJ. O que é isso? Empresa. Ali são pessoas jurídicas. Esses caras, para você que não sabe, eles recebem salário lá dentro. Pastores, pesquisa aí salário de pastor. O pastor daqui, o líder aqui da Paraíba, né, chamado José Carlos de Lima, não é pastor, aquele é um filho do diabo. Para você que não sabe, ele recebe mais de 100 mil de salário. Os pastores lá dentro também recebem salário. Aquele cara, para você que não sabe, ele tem mansão aqui. E os próprios pastores estão denunciando, para você que não sabe. A Igreja Universal do mesmo jeito. Os caras estão, aqueles caras lá, os bispos, aquele que passa lá, falando fala que eu te escuto, fala que eu te ouvo, né? Aqueles caras lá, fala que eu te ouvo. Aqueles caras lá. Ali, aqueles caras têm empresa, para você que não sabe, eles têm laranja. Está sendo denunciado por quem? Bispo, ex-bispo que saiu de lá. Eu vou dizer o nome e os canais dele para você assistir. Ex-bispo da Universal, que sai lá de dentro e fala sobre as doutrinas de lá de dentro. Um dele, primeiro, que foi o primeiro que eu vi lá em 2015, Nathan Silva. Quem é o outro? Marcelo Roque, ex-pastor e ex-bispo da Universal. Quem é o outro, irmão? O outro é não sei o que, Vieira. Eu esqueci o nome dele, alguma coisa Vieira, né? São pastores que recebem alto salário, tudo para a ganância dele. Olha aqui o que é que fala aqui, ó. Muitos seguirão seus falsos ensinos de prática libertina. Por causa dessas pessoas haverá difamação do caminho da verdade. Eles estão levando as pessoas ensinando o quê? Mentira. Não estão ensinando a verdade para as pessoas. Quero ver ensinar para as pessoas, chegar lá dentro das pessoas e dizer, ó, tu se separou, casou de novo, ó, não vou casar tu não, isso. Você é adúltero. Se você casar de novo, seu marido vive, você é vivo, não, eu me separei, quero ser feliz. Então, pô, vai ser feliz para lá, viu? Porque se eu casar você, eu vou estar sendo conivente com adultério. E se separe e casa de novo, enquanto o cônjuge vive, será chamado adúltero e adúltera. Onde está escrito, capítulo 7 de Romanos, Deus, quando ele ajunta, não é para separar, se separar que fique só. Ele deixa bem claro. Onde está escrito isso, irmão? Capítulo 7 de Romanos, de 1 ao 3, fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Tem que ser até que a morte separe. Não foi assim a promessa que tu fez? Pronto, até que a morte separe. Porque se tu se separar e casar de novo, vai ser adúltero, né? E os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Continuando. Lá em Romanos 7, fala, ó, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Lá vai, pode ler lá. Romanos, capítulo 7, do 1 ao 3. Diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Porém, se o marido morrer, ela está livre da lei. Pode casar de novo. Ou seja, como, irmão? Na viuvez. Na viuvez. Já no versículo 3, veja aí, você tem Bíblia aí? Ou se você tem Bíblia aí, tem celular, baixa a Bíblia, vai aí, ou se não pesquisa no Google, coloca assim, capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 3, que vai aparecer isso que eu estou falando para você.
Porque Paulo disse, não sabes que eu sou conhecedor da lei? É da lei de quem? De homens? Não, da lei de Deus. Né? E lá, continuando aqui, capítulo 7, 1 ao 3, fala que se a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, porém se o marido morrer, está livre da lei, pode casar de novo. Porém, já no versículo 3 agora, se ela casar com outro homem, enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Né? Aí você me diz, então irmão, porque existe o tal do divórcio? Esse divórcio de papel não vale de nada. Sabe por quê? Leia capítulo 10, você não vai ver pastor lendo isso não, viu, para vocês não, esqueça, que eles estão vivendo um adultério. Eu vou continuar lendo lá capítulo 23, né, capítulo 23 lá de Jeremias, você vai entender o que eu estou falando, lá vai. Né? Se casar de novo enquanto o marido vive, será chamada adúltera. No capítulo 10 vai falar sobre o divórcio. Os fariseus interrogaram Jesus sobre isso. Os fariseus chegou, mestre, foi dito que no passado desse carta de divórcio mandar essa mulher embora. Jesus Cristo foi logo direto. Jesus Cristo disse, quem foi que deu essa ordem? Não, foi Moisés. Moisés disse que se separasse pode mandar a mulher embora. Sabe por que foi que Moisés deixou essa lei? E não foi de Deus não, viu? Foi Moisés mesmo. Jesus disse, sabe por que foi que Moisés deixou essa lei? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque desde o princípio não foi assim. Deus criou homem e mulher e deixará o homem e o seu pai, se unirá a sua mulher, serão os dois o quê? Uma só carne. E já no capítulo 10 de Marcos, ainda continua dizendo que Deus ajuntou, não separa o homem, se separar que fique só, porque no capítulo 7 de 1 Coríntios, fala que se o homem se separar da sua esposa, não case, fique só, ou reconcilie com o marido, porque se casar de novo é adultério, adúltera e adúltero, né? Continuando aqui, continuando, capítulo 2 de 2 Pedro, aqui, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa deste caminho, e desviarão aqui de formação contra o caminho da verdade, movido por sorte a ganância, aqui, movido por sorte a ganância, aqui, o que é que diz? E movido por sorte a ganância. Por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo não paira sobre ele, e sua destruição já está em processo. Esse filho do diabo, padre e pastor, que está ensinando mentira para o povo, vai descer para o inferno. A destruição dele já está determinada. Né? De repente pode ter algum pastor ou algum evangélico aqui que diz que é ser conhecedor, mas não lê Bíblia. Vai por tal da teologia que vai levar muita gente para o inferno, porque o que esses caras pregam lá, o que eles ensinam lá é só as doutrinas dele, para arrancar dinheiro, para fazer das pessoas o que? Profissão, porque pastor hoje está virando profissão. Ganha alto salário, é 5 mil, 10 mil, 20 mil, pesquisa aí, bota assim, no YouTube, salário de pastor, para você ver, você vai se assustar. Né? Eles não dizem, sabe o que ele diz? Ajuda de custo, mentira. Aí ele diz, não irmão, isso aqui é uma instituição de fim lucrativo. É mentira, é lucrativo mesmo. Sabe por quê? Porque a Igreja Universal, eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Lá dentro da Universal, para você que não sabe, é carro forte, mas carro forte sai lá de dentro. Vai agora nessa época lá da Fogueira Santa para tu ver, né? Tu vê o tanto de dinheiro que está arrancando do povo, entra carro forte lá dentro e sai carro forte por força lá dentro. Agora diminuiu, sabe por quê? Por causa do Pix, né? Mas é carro forte, mas carro forte sai lá dentro, principalmente nessa época de Fogueira Santa, que eles estão oferecendo Fogueira Santa para o diabo. Eles estão oferecendo a Mamon. Essa Fogueira Santa aí é dedicada a Mamon, o mesmo. O diabo que o povo de Israel antigamente oferecia, sacrificava o filho, sabe em quê? Na fogueira. Lançava o filho na fogueira. E por isso que Deus destruiu aquele povo. Um foi morto à espada, outros foram levados para o exílio, né? E outros tiveram que comer os próprios filhos. Viraram canibal, porque desobediência. Assim é esse povo que gosta de festa, é São João para lá, vamos curtir o São Pedro, vamos dançar um forrozinho, né? Não sabe que está caminhando para o inferno.
Né? Coca ainda vai, é isso mesmo. Coca ainda toma ainda, é isso mesmo. Né? Vai tomar cachaça, aí vai para o inferno. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Leia lá, para você ver. Os bêbados não têm herança no reino de Deus, não. Vai descer para o inferno. Continuando. Né? Movido por sorte a ganância, tais mestres os explorarão. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 3. Movido por sorte a ganância, tais mestres os explorarão. Aqui, ó. Com suas lendas e artimanhas, todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Né? Lá no capítulo 19 fala que os falsos profetas vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão ser lançados no inferno junto com quem? Com o anticristo. Né? Vai ser lançado vivo. Né? Por conta de quê? De enganar o povo. E quando morre aqui, já desce direto para o inferno a alma dele. Por quê? Ensinando doutrina e demônio para o povo. Né? Capítulo 9, 23. Lá de Jeremias. Vou voltar para lá de novo. Aqui, ó. E entre os profetas de Jerusalém também há algo horrível. Vi também algo horrível. Eles cometem adultério. Pastores, padres e membros. Saindo os padres e pastores, casando um bando de adúlteros. Se separa, não, vamos casar de novo porque quer ser feliz. Tu não foi ser feliz. No teu primeiro casamento, tu vai ser feliz no segundo. Né? Não sabe que tu está caminhando para o inferno, porque os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Né? Primeira coisa, porque só há dois caminhos, céu e inferno. Se você morre aqui, para onde é que vai a tua alma? É uma pergunta que eu faço a você. Vai ler capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, que você vai entender o que eu estou falando. Continuando aqui, ó. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade, estimulam os que praticam mal, para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Você sabe quem era Gomorra, né? Aqui, ó. Estimulam os que dedicam a praticar o mal, para que nenhum deles reflita e converta de suas impiedades. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Né? Sodoma e Gomorra era uma cidade que só tinha homossexuais, do pequeno ao maior. Era todo tipo de perversidade. Sabe o que foi que Deus fez com eles? Com aquele povo? Fez descer fogo do céu, matou tudinho. Era só homossexual. Né? Queria ter relação com quem? Com os anjos. Os anjos foram lá, né? Antes disso, teve uma conversa entre Abraão e o próprio Deus, né? E Deus disse: eu já determinei destruir Sodoma. E Abraão disse: Senhor, vai destruir os justos com os ímpios com os justos. Ele disse: se houver 50 pessoas, não, pelos 50 não vou destruir, não. Se houver 40, pelos 40 não. Se houver 30, também não. Se houver 20, Senhor, não. Deixa eu apenas só mais uma vez, Senhor. Se houver 10 ali, pronto, também pelos 10 não. Sabe quanto foi salvo? Só foi salvo aí. Saiu, ó. Ló, as duas filhas dele e a mulher, 4. Porém, a mulher dele, como ainda tinha, né, tava com o coração ainda voltado para aquela imundícia, foi inventar de olhar para trás e morreu, virou uma estátua. Né? Sodoma ali, Deus fez chover fogo do céu, matou tudinho e foi tudo incinerado, só homossexual, queria ter relação com os anjos. Né? Assim é você que é homossexual, preste atenção, os homossexuais, lésbica, gay, homem com homem, mulher com mulher, não, irmão, isso é... Irmão não, né? Que tu vai me chamar de irmão, tu vai pode chamar um palavrão comigo, mas irmão não. Não, isso aí é... Ó, deixa eu te dizer uma coisa. No reino de Deus não entra imundícia, não.
capítulo 21, fala que nada do que é imoral vai herdar o reino de Deus. Nada do que é sangue e carne não herda o reino de Deus. Né? Basta você ler 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Leia lá, que você vai entender. A lista. Os homossexuais não têm herança no reino de Deus. Todos que cometem atos sexuais, até fora do casamento. Né? Não, irmão, isso é homofobia. Eu vou chamar a polícia. Chama, eu já fui ameaçado já. Né? Pode chamar, não estou nem aí. Pode filmar, dizer eu vou levar para o Ministério Público. Vou juntar mais de 1000 pessoas e coisa. Pode, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Se tem polícia aí, pode chamar a polícia aí, mandar vir aqui. Guarda municipal também. Né? Eu tenho que pregar a verdade para você. Está na Bíblia. Agora, se você quer continuar na sua prática, continua. Né? Porque o destino será cruel. Né? Se você morrer nessa prática, infelizmente, você vai receber a condenação eterna. Continuando aqui. Portanto, assim declara o Eterno, declara o Eterno dos exércitos sobre os profetas: eu farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém impiedade se espalhou por toda esta terra. O povo de Jerusalém já não estava buscando mais o Senhor, estava buscando o quê? O paganismo, né? Oferecer comida e sacrifício aos demônios, ao tal de Moloque, né? Aos deuses moabitas. Continuando aqui, ó. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes, aqui ó, que lhes sobe do próprio coração. Ou seja, ele fala do próprio coração. Por isso que você vê muitos profetas dizendo: ó, Deus me mandou te dizer isso, ó, Deus mandou te dizer que tu é uma bênção, ó. É isso que vai ganhar muito dinheiro, ó. Tu vai deixar a tua mulher para virar adúltero, ó. Pode continuar, vai lá pro São João lá, vai dançar forró, ó. Não vai acontecer nada não, não é assim que ele diz, esse falso profeta, filho do diabo. Ó, Deus mandou tu dizer que o dinheiro que tu tem aí dentro do teu bolso vem aqui atrás pra mim, não é assim que esse filho do diabo fala, né? Pega pra você. São mentiras. Né? Continuando aqui, ó. Aqui, ó, enche vocês de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. O único que estava ali pregando a verdade, sabe quem era? Falando, ó, dizendo, ó, deixa essas imundícias, volta para Deus, porque senão tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Deus vai trazer destruição total aqui a vocês. Aí o povo disse o que? Não. Ó, a gente vai escutar os falsos profetas. Ó, que ele está dizendo que a gente tem que dar o dízimo. Ele está dizendo que a gente pode ir para a festa que não vai acontecer nada. O padre está dizendo que eu posso ir lá para o carnaval, se vestir de mulher, viver na prostituição, trair minha mulher, fazer toda a imundícia e ir lá, né? Tomar cinza, né? Tomar cinza. A cinza tu vai ver quando tu for para o inferno, aí tu vai ver a cinza, né? Vai pro carnaval, vai pra essa imundícia aí pra tu ver. Tu deixa tua mulher em casa pra se vestir de mulher, pra se esfregar um monte de macho. No capítulo 22 de Deuteronômio fala que é abominação o homem vestir roupa de mulher e a mulher se vestir roupa de homem. Leia lá, capítulo 22 de Deuteronômio. Aí tu vai lá, não, vou pro carnaval, ó. Vou lá, me esfregar um bocado de homem. Aí quando vê um gay, eita, o gay ali, ó. Tu tá se fazendo semelhante, rapaz. Vai se fazer semelhante, porque essa abominação que tu está fazendo, tu acha que está agradando a Deus, é? Tu se vestir de mulher, deixar teus filhos em casa, tua mulher para se esfregar com um bocado de macho, ir para a cachaça, aí tu leva uma facada lá, morre, um ônibus desse passa por cima de tudo e esmaga, né? Um carro desse aí bate em tu, outro de repente tá na moto lá e tu se estrapeça todinho e pronto, tu desce pro inferno. Aí daqui a pouco tua mãe, teu pai, e vai dizer, eita, é onde foi que eu errei. Aí teu pai e tua mãe tá levando o povo para muriçoquinha, ensinando você a servir o diabo. Aí pega a criança, não, vão levar para muriçoquinha. Aí quando tem um bocado de muriçoca dentro de casa,
né? Aí quer matar, né? Aí vai para um bloco de muriçoca, né? Aí ensinando o filho a servir ao diabo, ensinando um caminho. Aí o pai leva o filho para bar, leva o filho para cachaça, aí tá lá, né? Assim, ensinando a errar o filho, né? Eu trabalho como motorista de aplicativo, vê só. Nos bairros onde eu entro, é só imundícia, né? Só imundícia, que tem pessoas de bem ali. Mas criança, menina assim, tipo menino e menino, de 13 anos, 15 no máximo. Né? Se você vê criança se rebolando, com um bocado de gente lá fumando maconha, então lá o traficante empurrando maconha para eles lá, né? Tá assim hoje em dia. Os filhos estão mandando no pai, não é nem o pai que manda no filho. Por isso que vai ser tempos terríveis, como fala lá em 2 Timóteo. Diz que vai ser tempos terríveis no final do tempo. Né? Filho desobediente, filho indo no conselho dos amiguinhos para fumar maconha, aí vai para cachaça, vai para os bloquinhos que tem aí, né? Em alguns bairros aí tá acontecendo festa de reis, é só maconha. Eu entro nesse bairro, entro lá, né? Entro normal. Teve um que eu entrei aí, não vou falar o nome não. O cara lá chegou do meu lado, cheio da cachaça e maconha. Chegou do meu lado e disse: ei, meu irmão, tu é o que? Tu é aplicativo? Eu disse: tá vendo o celular aqui não, é? Pode pegar descendo. Eu continuei lá, ele pegou e saiu. Eu digo: vai pra lá, aperta o bate. Né? Tá assim hoje em dia, né? Eu entro em todos os bairros, não tô nem aí. Se matar, vai matar só o corpo. Jesus Cristo disse que a gente não deve temer a homem, a gente deve temer a Deus, não é a homem. Não é porque o homem mata só o corpo, a gente deve temer a Deus, porque Deus pode pegar todo o corpo e a alma e lançar no inferno. Não é assim? Ou não é? É desse jeito, né? Então os falsos profetas são libertinos. Ele ensina você a não estar nem aí, né? Ensina você a viver o mundanismo mesmo aí. Você está lá dentro, está lá participando do sangue, entre aspas, né? do pão, mas está lá, servindo na mesa dos demônios, né? Você não pode servir a Deus e ao demônio, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Se tu quer curtir festa, pronto, continua lá, né? Continuando aqui, ó. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. É isso que os pastores falam. Ó, tu é uma bênção, né? Deus vai nos dar o melhor dessa terra, né? Assim, as igrejas aí, o universal, sacrificando, né? Você vai ter o melhor dessa terra, né? Ó, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. A pessoa está lá na imundícia, indo para o São João, curtir o São João, né? Aí vai pra lá: eita, Deus vai te dar a vitória mesmo. Vai, continua, que tu vai ver pra onde é que tu vai, né? Vai ler Apocalipse 21 que tu vai ver. Capítulo 21 e capítulo 20 de Apocalipse. E todos os que seguem teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Aquele povo pensou isso, que não ia vir mal sobre ele. Depois Deus trouxe o mal, destruiu aquele povo, e muitos deles foram levados para o exílio, né? Um foi morto à espada, outro foi morto por fome, por peste. O próprio Deus mandou. Por quê? Desobediência. Por isso que você vê muito aí essas tragédias que acontecem nessas festas. Por quê? Porque o povo gosta de servir o paganismo, né? Gosta de sentar na mesa do diabo, né? Continuando aqui, ó. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la, aí está a tempestade de Yahvé, a sua fúria já foi desencadeada, e um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios, né? Deus fala que vai condenar, lá no capítulo
Campina 3 Grande, Campina de Grande. 2 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro fala que essa terra está reservada para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem na iniquidade, aqueles que vivem na imoralidade, aqueles que vivem na carne, no pecado. O que é isso? Basta você ler 1 Coríntios capítulo 6, do 9 em diante. O que é o pecado? Bebida, festa pagãs, que essas festas de São João, São Pedro, né? Bebida, prostituição, adultério, fornicação, né? Idolatria, essa idolatria do São João, que vai levar milhões para o inferno. Capítulo 21 de Apocalipse fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Idolatria. Ele vai casar amanhã. Né? Capítulo 21, os feiticeiros também, né? Facções, essas facções religiosas, né? Bebida, feitiçaria, tudo isso vai levar milhões para o inferno, né? Então larga isso, volta para Deus enquanto há tempo. Aí a Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia, né? Você vai compreender, no dia que chegar a ira de Deus, que Deus vai vir para acabar com tudo isso e lançar os ímpios no inferno, aí vai ser tarde, porque você vai querer voltar, vai ser tarde. A hora é agora de se arrepender, enquanto há tempo, né? Continuando. Aqui, ó, eu não mandei, presta atenção no que Deus falou aqui, ó. Eu não mandei. Aqui, ó. Eu não mandei esses profetas, entretanto eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam, né? Deus, ele não mandou esses profetas pregar. Por isso que vocês muitos profetas aí pregando falsas visões, dizendo que Deus vai mandar fazer isso contigo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer isso na tua vida, né? Aí as pessoas na ilusão, achando que isso é verdade, quando na verdade Deus não te deu, não mandou nada desses caras falar isso. Viu esse profeta Mirim, esse filho do diabo, treinando aí, sendo treinado para ser um estelionatário no futuro, o tal do Miguel, provavelmente os pais dele ensinando a ele a ser um bandido no futuro, né? Daqui para frente, está sendo ensinado para ser bandido ele, né? Viu aí? Só profecia, dizendo que rasgou aquele negócio lá do documento do médico lá da mulher, dizendo que a mulher já estava curada. A mulher veio aí a público dizendo que não estava curada, não, estava no tratamento. E aí? São filhos do diabo. Aí assim são esses falsos mestres aí. E Jesus Cristo, ele já tinha pregado sobre isso. Jesus Cristo, ele já tinha pregado falando, ó, cuidado. Olha aqui o que aqui fala, capítulo 24 de Mateus. Olha o que aqui Jesus Cristo falou, alertando sobre isso. Capítulo 24 de Mateus, no versículo 3, olha o que diz, ó. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos chegaram até ele. Aqui, ó, os discípulos chegaram até ele em particular. E lhe pediram, dize-nos, quando ocorrerão estas coisas, e qual sinal da tua vinda, e do final dos tempos?
Olha o primeiro sinal que Jesus Cristo falou. Esse é o que você vê, é o mais fácil de você ver. E muita gente que estão aqui, estão dentro disso aí, sendo enganado. Lá vai, olha o que é aqui, ó, que Jesus Cristo falou. Ó, então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Ou seja, cuidado que ninguém vos engane. Aqui, ó, vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muita pessoa ao erro. Ou seja, esses falsos profetas estão desencaminhando muitas pessoas ao que é o erro, né? Dizendo que as pessoas têm que dar dízimo, que o dízimo era para os sacerdotes, antigamente, que hoje não existe mais isso, né? Não existe mais a questão do sacerdócio, não existe, esses caras não são levitas, são filhos do diabo, falso profeta, né? Não, irmão, a gente tem que dar dinheiro para eles levantar templo. Não, aquilo ali não é. O templo, o verdadeiro templo do Senhor é você. Nós somos a igreja de Cristo. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 3. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a morada dele, do Espírito Santo. Não é dentro de um templo, não. Se reúne com a tua família em casa. Se você está dentro de um sistema desse podre aí, você está seguindo falsos profetas, doutrinas de demônios, né? E os caras pregam mentira. Aqui, ó, só nesse capítulo 24 de Mateus fala 3 vezes sobre os falsos profetas. Aqui no capítulo 10 e 11, perdão, no versículo 10 e 11 de 24 de Mateus. Aqui, ó, 24, 10, 11 de Mateus, que diz, ó: nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Eles vão se odiar mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eles vão enganar muita gente, vai levar muita gente ao erro, né? Falsos profetas, esses pastores aí, padres, né? É mundial, é Assembleia de Deus, esses caras lá recebem salário, para você que não sabe. É a igreja da desgraça, desgraçando a vida das pessoas, né? É catolicismo romano ensinando você a comprar uma imagem de escultura e levar para dentro de carro um demônio, né? Que para nada serve. Tu já conversasse com uma imagem de escultura para ela falar contigo, um boneco morto? Ela não vai falar, sabe por quê? Porque ela tem boca, mas não fala. Ela tem olho, mas não vê. Ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem mão, mas não consegue apalpar. Ela tem pé, mas não consegue andar. 115 de Salmo, lê lá. Né? Tu já viu uma imagem falando contigo? Não, aquilo é um demônio, rapaz. Então, capítulo 4 de Osés 12, versículo 12. Fala que por trás das imagens de escultura é espírito de engano, de feitiçaria, de prostituição, toda porcaria. Aí o pessoal diz: não, vamos adorar a Aparecida. É um demônio a Aparecida. Não, vamos adorar São Jorge. Está dentro da macumba também. Né? Todos esses bonecos, esses demônios, você pode olhar, catolicismo e macumba anda junto. Né? O catolicismo, o padre vai lá fazer uma missa na macumba, e a macumba vai fazer uma missa dentro do catolicismo romano. Ou seja, eles dizem que são irmãos mesmo, porque se eles não abandonar isso aí, vai direto para o inferno. Porque capítulo 21 de Apocalipse fala que os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os que praticam imoralidade sexual fora do casamento, os homossexuais, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte, né? Aí você está lá, diante da imagem escultura, aí vai lá adorar São João, que é um demônio, aí vai lá, está chegando São Pedro, vamos fazer comida para São Pedro, está fazendo comida para demônio. Assim era o povo de Israel antigamente. Ó, Jeremias, a gente não vai estar ouvindo não, viu? A gente vai estar ouvindo não, a gente vai continuar adorando o diabo, a Moloque, a rainha do céu, né? A rainha do céu, né? Que hoje, introduzindo hoje essa imagem de escultura aí. É Aparecida. Quem é conhecida como a rainha do céu hoje? Quem é? Não é Aparecida, que é demônio? Pronto. Ela vê, não, irmão, isso é tolerância religiosa. Não tem esse negócio de tolerância religiosa não, aqui não. Né? O negócio de tolerância religiosa foi criado por padre e pastor. Até pastor é conivente mesmo com as imagens dele, não tem coragem de pregar, porque ele sabe que a maçonaria, se ele pregar, a maçonaria vai tirar ele do sistema. Não é tolerância religiosa, não. Olha a polícia passando aí, ó. Eu acho que eu tenho medo, eu já fui ameaçado de processo e tudo, já filmaram, tiraram a foto, eu nem aí. Eu continuei lá pregando do mesmo jeito, tava na macumba lá. Vieram lá pra cima de mim, os macumbeiros, ficaram me arrodeando. Eu tô me pregando, daqui a pouco os policiais chegaram, ó.
Estão te ameaçando ali, ó, de processo, estão dizendo que se tu vai terminar não, ele não vai encerrar não, eu digo, não, eu já encerrei. Eles não ouviram? Pronto, se ele não se arrepender, vai ser lançado no inferno. Aí daqui a pouco os policiais saíram dali e foram para lá. Depois eu cheguei lá nos policiais e conversei com ele. Ele disse, a gente estava querendo tirar de lá, viu? Porque estava tudo te arrodeando, a gente estava com medo que ele fizesse alguma coisa com você. Eu digo, não, eu vim preparado. Os policiais já ficam olhando para mim achando que eu estava armado. Ó, não estava armado não. A minha arma, o meu escudo é Deus, é o Espírito Santo. Eu não preciso de ser humano para me proteger, não. Né? Mas Deus usa homens. Né? Às vezes eu converso aqui, tem um rapaz, está até filmando ali, um sargento da militar, de uma cidade aí, que eu passei lá evangelizando, a gente conversando, ele me abraçou porque ele viu que eu estava evangelizando ali. Ele só fico feliz, irmão, por saber que tem pessoas que estão pregando e evangelizando, mas não faça isso só não. Eu digo, infelizmente, as pessoas gostam de servir quem? Os falsos profetas, né? Ninguém quer sair para pregar o evangelho nem evangelizar, não quer não. Né? Gosta de estar no conforto, no ar-condicionado, sentado numa poltrona, não é assim que eles gostam de estar. E eu sempre converso com ele. Eu não vou falar o nome da cidade não. Né? E ele não é de acordo com imagem de escultura também não. Né? A gente sempre conversa. De vez em quando a gente fica conversando. Né? Ele às vezes tem dúvida sobre o evangelho, ele vem e pergunta a mim. Né? Às vezes ele assiste um vídeo e outro de pastor, ele diz, olha irmão, o que é que você acha disso aqui? Eu digo, é os filhos do diabo, irmão. Não escuta isso não, esses caras estão pregando mentira, o que eles querem é arrancar dinheiro. Por isso que eles pregam muito sobre dízimo, por quê? Porque é tudo para ganância. Por só de ganância. Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2 fala que movido por ganância, vamos explorar as pessoas, vamos fazer das pessoas negócio. Leia lá 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3. Por isso que você vê muita gente dentro dessa doutrina de demônio, porque os pessoal gostam de ser visto estelionatário. O pessoal gosta mesmo, gosta de ir lá, o padre, ó, compra uma imagem de escultura, leva um demônio para casa, aí a pessoa vai lá e compra. Aí tá lá o pastor dizendo, ó meu irmão, envelope, viu? Faça um propósito, traga dinheiro, aí leva dinheiro. Né? E os caras lá estão me enchendo, né, o bolso de dinheiro, viajando, é Israel. Eu prego muito isso aqui ali na praia. Os pastores que ficam lá, os pastores ficam com raiva. Eu digo, meu irmão, é de que igreja? Eu digo, igreja? Eu digo, eu sou da igreja de Cristo. Ele disse, não, meu irmão, eu estou falando de templo. Porque ele não lê Bíblia, ele acha que igreja é templo. Não, igreja é você. É você. Né? Ele disse, não, irmão, não prega isso para as pessoas, não sei o que. Eu digo, deixa de ser filho do diabo, rapaz. Vai pregar a verdade para as pessoas, vá. Pregue do pecado, pregue para elas se arrepender do pecado. Vocês não pregam não, né? Antigamente os profetas pregavam sobre pecado. Vocês não pregavam sobre dízimo, dizendo que as pessoas vão ter o melhor dessa terra. Vai ler Jeremias para tu ver. O melhor da terra que Jeremias pregou, vai lá para tu ver. Jeremias pedindo para o povo se arrepender. Só que o povo disse, ó, a gente não vai se arrepender não. Isso a gente vai continuar servindo ao diabo. Né, Jeremias? A gente vai continuar, sabe o que Deus disse? Ó, Jeremias, não ora não por essas pessoas não, nem faz jejum e nem chora por elas. Sabe por quê? Porque já até sei o que eu vou fazer por elas. Né? Eu vou matar uns a essa espada, né? E aquelas que não quiserem morrer a espada, que se entreguem para ir para o exílio. Os cadeus estão vindo aí, os babilônicos estão vindo aí. Eles têm que se entregar, porque muitos deles vão ser mortos. Não vai ser rebelde, não vai ter que se entregar não. Né? Uns deles vão ser mortos a espada, a peste, que Deus trouxe esse praga ali. Vai, continue lendo Jeremias, que você vai ver a promessa de Jeremias que ele deu. Né? Vai lá, é o melhor dessa terra, vai lá ver o melhor dessa terra que Jeremias pregou lá, vai lá. Né? E ainda Deus disse, ó, eu vou trazer fome, a fome vai ser tão terrível que as pessoas não vão ter nem mato para comer, a terra vai ficar seca e outra. As pessoas vão virar canibais, as pessoas vão comer o próprio filho, a mulher vai chegar para a mulher e vai dizer, ei minha filha, tem comida não, nem tem mato e nem tem água. E agora? Ó, minha filha, vamos comer teu filho hoje, aí amanhã tu come a gente come o meu filho, tá bom? A gente reparte aí, a gente racha. Foi assim, vai lá, Jeremias, para tu ver? Vai, antes de tu me criticar, vai ler Jeremias. Aí tu vai ver o melhor dessa terra que Jeremias pregou lá, vai lá. E é tão tal que Jeremias ainda acreditou no teu filho do diabo. Jeremias disse, ó Senhor, eles estão dizendo lá que não vai acontecer nada não, ó. Ó Senhor, eles estão dizendo que os profetas, ó, esse povo eu não enviei. Jeremias, escuta, eu não enviei esse povo, eles estão falando conforme o coração deles. Mas eu já falei que eu vou trazer desgraça para esse povo. Aí assim é vocês que estão indo para essas festas pagãs, vê o tanto de morte que aconteceu aí, vê o balão que caiu lá, né? Uns se sobreviveram e o outro subiu lá em chama, de lá de cima
morreu médico, morreu, né? Só pessoa rica morreu. Né? Caiu lá de cima, e, né? Morreu queimado lá em cima, porque lá em cima estava pegando fogo. Morreu lá, outros se jogaram, foram 8 mortos, 3 sobreviveram. Né? E aí, aquele povo sabia que ia morrer? Me diz aí, aquele povo se levantar logo cedo, tem um cara falando, a gente se levantou logo cedo, aí foi 5 horas da manhã, né? Logo cedinho para a gente ver o sol, aí o balão ia subir. Dali mesmo ele já viu que já estava com problema. O povo continuou lá dentro do cesto. Aí foi na hora que o balão saiu arrastando o povo, aí bateu no barranco. Esse cara que estava relatando, ele caiu, né? 13 deles conseguiram pular e os outros lá não conseguiram, subiram. O balão pegando fogo, né? Eu não estou falando isso aqui dizendo que eu achei bom, achei ruim, ou não, não é isso não. Claro que eu não achei bom, claro que não, porque ela é uma alma. Né? E eu estou pregando aqui não é para querer te insultar, não, porque o pecado vai levar a gente para a morte, vai levar muita gente para o inferno. Porque se aqueles que plantam para o pecado, para a carne, vai colher morte, e os que plantam para o espírito vai colher a vida eterna. Gálatas capítulo 6, leia lá. Né? Você acha que é fácil? Aquele povo sabia que ia morrer? Aí eu te digo, aquele povo foi para onde? Para o inferno ou para o céu? Aí você diz, e aí, irmão, o que é que você acha? Eu não sei como é que era a vida deles. Né? Eu não posso dizer, eles foram para o inferno, na certeza, não, porque eu não sei como é que era a vida deles. Falar que de repente ali, antes, eles ouviram uma mensagem ali do evangelho, de repente ali eles se arrependeram. Né? Não, irmão? Pode ter se arrependido ali. Né? Eu não posso dizer, foi para o inferno, foi para o inferno. Não, eu não posso dizer isso. Né? Eu não sei como é que era a vida daquele povo, mas saiba de uma coisa, que se você estiver no pecado, se arrepende quanto tempo, porque você não sabe a hora que você vai morrer. Porque a palavra de Deus lá no capítulo 6 de Coríntios, do 9 em diante, fala que não sabeis que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os adúlteros, né? Nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os bêbados, né? Nem os que usam droga. Tá lá a lista lá, vai lá olhando, né? Esses tais, como eu já afirmei, não herdarão o reino de Deus. Pronto. Já foi direto. Aí você vai lá para o paganismo, o Saforró está lá pregando entre aspas, né? Que não sabe nem o que está pregando, porque está servindo ao diabo, está indo para Forró, para São João. Olha aí a glória, chovendo, né? Se molhar o som não tem problema não, eu daqui é que eu não saio, né? Deus ele tem poder de parar a chuva, tudo é para honra e glória dele. Nem que molha a Bíblia e o meu celular que está filmando, nem meu celular eu vou pegar, vou deixar lá. Já levou tanta chuva que você nem imagina, meu celular e o som, e nem quebrou, tá aqui, ó, vivo? Né? Lá vai, continuando. Deixa chover. Aqui, ó. Daqui a pouco para. É não, irmão? Chove, mas para. Deus tem o poder de parar. Vamos lá, continuando. É aqui, ó. No versículo 11. Olha o que é que fala. (23, 26) do capítulo 24 de Mateus. Olha o que é que diz aqui, ó. 23, 26. Então, se alguém vos anunciar, veja aqui está o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois aqui, ó. Pois levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes sinais, que se possível, e prodígio, que se possível, vão iludir até mesmo os próprios eleitos, né? Vão surgir falsos profetas, que vão introduzir heresia, que se possível vão enganar até os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que lêem a Bíblia, que não se deixa ser enganado por falsos doutores, por falsos profetas. Não, tem que pregar a verdade, tem que pregar sobre o pecado, né? Tem que pregar o arrependimento, né? Assim foi Jeremias, né? Foi Jeremias pregava isso. Jeremias disse: ó, se arrependa, Deus vai trazer desgraça para vocês se vocês não se arrepender. O povo disse: não, Jeremias, a gente vai continuar, ó, adorando a rainha do céu. Pronto. Sabe o que foi que Deus disse? Pronto, Jeremias. Eles já determinaram, pronto. Então fala o seguinte: não ora por ele não, nem clama a ele, nem faz jejum não. Isso não chora não, porque já determinou que eu vou fazer por ele. Pronto.
vou trazer peste, vou trazer fome, alguns deles vão ser mortos à espada. Pronto, já era. Né? Pronto, e vai ler lá Jeremias que você vai ver o que foi que Deus fez com o povo. Deus, Ele não se alia ao pecado, nada do que é imundo vai herdar lá em cima. Capítulo 21 fala que nada do que é imundo vai herdar o reino de Deus. Sangue e carne não vai herdar o reino de Deus. Aí de repente você vê a ignorância das pessoas falando, ó, fulano morreu, ó, o fulano lá estava no forró lá, tal, morreu, tá lá em cima, lá tocando sanfona. Eu sei onde é que ele está tocando sanfona. Né? Não se arrependeu, continuou? Pronto. A sanfona que ele está tocando está lá no inferno tocando. Se lá tiver sanfona, né? Porque lá é só fogo. O bicho que nunca morre, choro e ranger de dentro. Né? Capítulo 9, do 42 ao 49. De Marcos. Leia lá para você saber o que é o inferno. João. Primeira carta de João, no capítulo 4, do 1 em diante. Olha o que é que diz. Para finalizar. João capítulo 4, primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1 que diz assim, amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, pregando heresias de destruição, como fala lá em 2 Pedro capítulo 2, né? Você tem que ver, quando você vê muita gente dizendo, ó, tu é uma bênção, tu vai ter o melhor dessa terra, tu não sei o quê, saia fora, mano, que ali não é Deus pregando não, ninguém vai ter o melhor dessa terra não, aqui, Jesus Cristo foi direto, Jesus Cristo disse, ó, se você quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você acha que seguir a Cristo aqui é fácil, é fácil, né? Eu já fui ameaçado de prisão, quando eu prego sobre a idolatria e mais de escultura, já fui ameaçado, já ia ser preso, a galera, os pessoal tirando foto, filmando, ameaçando de processo, eu nem aí, continuei pregando o evangelho do mesmo jeito, até falso pastor lá na praia, quando eu prego lá, fique irado, eles ficam irados. Eu digo, irmão, não prega isso não, irmão, sobre o adultério, não sei o que, porque eles estão vivendo um adultério, estão casando um bando de adúlteros. Aí eles não querem que as pessoas saibam. Eles não querem que as pessoas saibam o que é o adultério. O adultério é você se separar e casar de novo enquanto o cônjuge vive. Né? Você tem que ler aonde, irmão? Fala isso. Capítulo 7 de Romanos, 1 ao 3. Né? Capítulo 10 de Marcos. Capítulo 6 de Marcos. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Né? Capítulo 5 de Mateus, que é o que eles usam, dizendo que se a mulher que só pode se separar em caso de fornicação, de imoralidade sexual, quando na verdade, lá no capítulo 7, cai por terra isso aí, porque no capítulo 7 fala assim, ó, capítulo 7 lá de 1 Coríntios fala, ó, que a mulher não se aparta do marido, porém se ela se apartar, não case, fique só. Porém, se ela casar, vai ser chamada adúltera, como fala no capítulo 7 de Romanos. Né? Porque no capítulo 16 de Lucas, no versículo 18, fala que se o homem se separar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se o homem casar com uma repudiada, que é a repudiada que fala lá no capítulo 5, que se a mulher se separar e casar, vai ser adúltera. Porque não é para casar de novo, é para ficar só ou voltar para o marido, como fala lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Né? Não é para casar, Deus não disse só casa de novo, não. Você sabe o que é o divórcio? Eu falei ainda agora aqui, mas eu estou vendo que tem pessoas chegando aqui, pessoas novas. Capítulo 10 fala, Jesus Cristo deixou bem claro, e aquela lei que Moisés deixou lá atrás sobre a questão do divórcio,
foi por causa da dureza do povo, não foi algo dado de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele estava lá com Deus, né? Os mestres, capítulo 10, os mestres, capítulo 10 de Marcos, os mestres chegou para Jesus Cristo e disse: ó, mestre, foi dito que no passado dessa casa de voto mandar essa mulher embora. Aí Jesus Cristo disse: quem mandou? Quem vos deu essa lei aí? Não, Moisés que disse que mandar essa mulher embora. Sabe por que foi que Moisés falou isso? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque desde o princípio não foi assim, ó, desde o princípio. Não foi assim, porque deixará o homem e seus pais se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por isso que no capítulo 7 de Romanos fala que a mulher está ligada ao marido, está ligada enquanto ele vive ligada. Por isso que até a promessa, a promessa que você fez lá, dizendo que até que o que? A morte o que? Eu nunca casei. Eu já tive namorada, né? Mas eu nunca cheguei a casar. Então você está falando isso, irmão, porque você é contra o casamento? Não, eu sou a favor do verdadeiro casamento, do segundo casamento não. Né? Casamento é eterno, o casamento é até que a morte separe. Se separa e casa de novo, vai virar adúltero. Né? Vá ler, como eu falei os livros aqui, vá ler, lê a Bíblia, não deixe de ser enganado por esse filho de diabo não, porque muitos falsos profetas estão no adultério, no segundo, terceiro casamento. Como aconteceu com um amigo meu que estava dizendo, eu vou postar isso lá, eu tenho ele no canal. Na igreja onde ele congrega, na Assembleia de Deus, preste atenção. Tem um rapaz que ele é da Federal. E ele tem um amigo lá que ele congrega na mesma igreja. Esse rapaz, esse senhor, não vou citar nomes não. E não vou dizer aonde é que é essa igreja não. Né? Mas está lá, a fornicação, o adultério está lá dentro. Né? E esse rapaz, ele é da Federal. Sabe o que foi que aconteceu? Ele vivia reunido ali sempre com esse amigo entre aspas. Né? Ele já estava de olho na mulher dele, ó. Aí daqui a pouco o cara ia lá, tomava café e tal. Né? Aí esse amigo que era da Federal, chegava lá e tal, e começou a cobiçar a mulher do cara. Aí sabe o que aconteceu? A mulher deixou o cara, né? Aí o cara tinha 2 filhos com esse cara, aí foi ficar com esse da Federal, né? Foi ficar com esse da Federal, ele é policial federal, né? Ele foi ficar com esse da Federal, sabe o que está acontecendo? O cara está lá dentro, eu não vou dizer, né? Porque muita gente vai dizer, ele é, né? Não, não é isso não. Veja só, o cara, pelo que eu vi, ele é um cara do bem, mas... Né? Aí ele está lá dentro, aí o cara está lá pregando, o cara que estava com a mulher dele, que agora está casado entre aspas, porque ele é casamento, não, aquilo ali é adultério, está lá pregando lá dentro, o cara aqui vendo a mulher dele lá em cima pregando e o cara lá em cima também. E aí, para você ver, é um bando de adúltero lá dentro, e eles estão casando adúltero, é padre e pastor casando um bando de adúltero. Aí tá lá, vivendo até outra, aí fica lá, o cara tá solteiro entre aspas, né? Porque ele é casado ali com uma mulher, tá lá em cima, ele tá solteiro, tá lá em cima, vendo, observando, né? Tá observando a mulher lá dele pregando, o cara lá também, o que fica, né? Com a mulher dele, tá lá casado, entre aspas, e o cara tá lá, vendo tudo, ó. Aí achando normal, eu acho na cabeça dele, eu acho que ele tá achando normal. Ele disse, não, é pra ele casou por causa da Federal. Né? Eu acho que é isso que ele pensa. Né? Aí o cara tá lá, vivendo normal, com o filho dele e tal, eu nem sei, que nunca mais eu vi ele. Ele já trabalhou lá na minha casa, já que ele foi fazer um serviço lá, ele é pedreiro. Né? Eu não sei se ele tá aí, eu sei família dele aí, não estou citando o nome. Né? Então, dentro da Assembleia de Deus está assim, vai lá dentro. Eu tenho certeza que aqui, pessoas que estão aqui dentro, conhecem pessoas que se separaram lá. Então, casou de novo, o cara tá lá, vem com a mulher do cara, o cara aqui vendo a mulher pregando e vendo eu ia falar o nome aqui, vendo o cara lá pregando lá em cima e o cara aqui sentado vendo lá, né? É uma bagunça só, tá assim, imoralidade sexual. Por isso que fala, que no final dos tempos, presta atenção no que fala aqui, ó, capítulo 4. Capítulo 4 de Timóteo, do versículo 1 ao 3, mas deixa eu primeiro terminar aqui, ó. Capítulo 4 de 1 João, olha o que fala aqui, ó. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo Espírito que não confessa, mas todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne,
vem em carne, não provém de Deus. Ao contrário, este Espírito é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, né? E presentemente já está no mundo o Espírito do Anticristo. Quem são os Espíritos do Anticristo? Não, irmão, o Anticristo é aquele que está prometido lá no capítulo 24 que vai vir, vai aparecer? Não, o Espírito do Anticristo está aí, ó, nessa doutrina de demônio, falso profeta, que está pregando mentira para o povo, entendeu? É isso, Espírito do Anticristo, levantando templos pagãos para dizer que aquilo ali é a igreja. Não, aquilo ali é CNPJ, porque ali entra dinheiro e mais dinheiro. Como eu falei, eu trabalhava numa empresa de transporte de valores, na Universal saía carro forte, mas carro forte lá de dentro, né? Saía carro forte, mas carro forte. Eu trabalhava numa empresa, eu não vou dizer o nome não, é uma empresa que é o carro forte amarelo, não vou citar não, o nome não, porque está filmando aqui, né? Então lá dentro era carro forte, mas carro forte saindo lá de dentro. Hoje diminuiu, por quê? Por causa do Pix, que hoje o pagamento é Pix, né? Não tem muita cédula, então tá que só tem aí, se eu não me engano, é 2% das cédulas circulando no mundo, né? Porque o dinheiro vai acabar, não vai haver mais dinheiro, cédula, vai acabar isso aí, né? Tudo a preparação para a chegada do Anticristo, como está escrito lá no capítulo 13 de quem? De Apocalipse, né? E você não vai poder comprar, não vai poder vender, se não tiver o quê? A marca do Anticristo, né? Então se arrepende enquanto há tempo. Pronto, agora eu vou voltar lá para o capítulo 4 de Timóteo. Olha o que aqui fala, 1 Timóteo. O que está acontecendo com as pessoas hoje é isso aqui, ó, que está escrito no capítulo 4 de 1 Timóteo. Capítulo 4 de 1 Timóteo, que diz assim, ó: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos algumas pessoas se desviarão da fé, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Agora eu te pergunto, você já viu algum pastor pregando isso aqui? Eu duvido que ele não prega, porque ele sabe que isso aqui vai cair para ele. Pede para ele ler para tu, 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3. Pede para ele ler capítulo 4 de 1 João, que eu li aqui agora. Pede para ele ler capítulo 9 de Jeremias. Lê lá capítulo 23 de Jeremias, a partir do versículo 9 que eu li para vocês agora. Pede para ele ler capítulo 24 de Mateus. E você, quando chegar na parte que diz assim, ó, cuidado que ninguém vos engane, pois virão muito em meu nome, dizendo que é o Cristo. Aí você pergunta ao seu pastor, diz, pastor, está dizendo, ó, cuidado para que ninguém vos engane, porque vai vir muito em meu nome, né, Cristo. Está falando de quem aqui? Ele vai começar a gaguejar. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é para ele, rapaz. Né? E movido por só da ganância. Aí você vai lá para 2 Pedro capítulo 2, movido por só da ganância, vou explorar as pessoas. Aí você faz uma pergunta para ele, irmão, pastor, movido por só da ganância, vai explorar as pessoas. O que isso quer dizer? Ele vai começar a gaguejar, porque ele sabe que isso aqui é o que ele está fazendo lá dentro, né? Não é para pedir dinheiro. Eu estou pregando aqui para você, nem pense que eu estou aqui querendo dinheiro, querendo ter fama, não, porque quem vai pregar a verdade não vai ter fama, não. Vai ser preso, né? Jesus Cristo disse, ó, se me odiarem, vão odiar a vós também. Se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Lá no capítulo 16 capítulo 13 de Apocalipse fala, ó, alguns de vocês vão ser presos. Se for para ir para a prisão, vai. É isso. Pronto, eu ia sendo preso lá na praia lá. Tá aqui o vídeo, tá lá no meu canal. Eu vou até postar esse vídeo lá depois, porque não tá no ao vivo não. Tá lá no meu canal, os policiais chegando, ó. Lembrando, os policiais não têm culpa. Depois eu fui lá e conversei com eles. Foi os próprios macumbeiros, a turma da macumba, do Iemanjá lá, capítulo no dia 8.
Estava lá pregando sozinho. Começaram a rodear, a turma da capoeira, tudo lá. E eu venho aí continuando pregando sobre a maçonaria, dizendo que ele se arrependesse, que ele ia ser lançado no inferno. Daqui a pouco os policiais chegam lá. Ó, meu irmão, desliga isso aí, vai embora, porque eles estão querendo te processar ali. Né? Eles estão querendo te processar, vai, se tu não for, a gente vai te levar. Eu digo, não, pode ficar tranquilo, eu já encerrei. Eles não ouviram, pronto, se aí não se arrepender, vai ser lançado no inferno. Né? Eles não ouviram? Aí ele disse que eu estava sendo preconceituoso. Eu digo, preconceituoso por quê? Me diga aí o que é preconceito. Falar de imagem de escultura é preconceito? Né? É preconceito? Não, não. Preconceito é eu falar de você é negro, que você é macaco, que você não é isso? E eu sou branco por acaso? Eu sou negro, rapaz. Né? Eu sou negro, eu sou branco. Eu chego aqui perto de mim para tu ver, eu sou queimado. Né? Eu sou negro. Aí tu vai dizer que eu estou pregando sobre a imagem de escultura. Aí os policiais na hora dizem, não, é porque eles estão dizendo que você está sendo racista. Eu digo, não, racista é você chamar a pessoa de negro. Eu sou branco? Não, eu sou negro. Né? Aí depois eu fui lá conversar com os policiais. Conversei com ele lá de boa. Eles me falaram uma coisa mais. Pronto, encerrando aqui. Então, é isso que vai acontecer. Né? O povo vai se desviar da fé para dar ouvido a doutrinas de demônio e a espíritos enganadores. Pronto, está aí. Né? Está aí. As pessoas gostam de ir para dentro de templo, gostam de ir para padre, missa, né? Missa de sétimo dia, como se aquilo ali fosse salvar a tua alma do inferno. Não, porque os idólatras vão ser lançados no inferno. Capítulo 21 de Apocalipse. Né? Você tem que ler a Bíblia e parar de acreditar nesses falsos profetas e pastores, porque ensinamento de imagem de escultura é mentira, rapaz. Vai ler Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 18. Imagem de escultura é mentira, é algo abominável, algo imundo, para nada serve. É o que fala lá em Abacuque capítulo 2. Né? Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem mão. Já viu alguma imagem de escultura andando? Pega um boneco, bota no chão para esse, ele anda. Ele não anda, rapaz, porque aquilo é morto. Seja como eles que os servem. É onde está escrito lá mesmo, capítulo 115 de Salmo, tem que ir lá. E lá no capítulo 16 de Salmo fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Se você está lá, servindo ao Pai, achando que aquilo ali vai salvar a tua alma do inferno, não vai. É para o inferno que você vai se você não abandonar aquilo ali. E aquilo ali vai levar você para a destruição total. Né? Por isso que você vê muita gente perturbada aí, vê muita gente aí enferma. Eu digo isso por causa da minha família, a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma imagem de escultura, que ela ficava o tempo todo lá, indo lá na imagem, lá na parede, ficava olhando, se benzendo, rezando. Sabe o que ela tinha? Ela tinha perturbação mental, ela tinha doença nos ossos, ela tinha diabetes de segundo grau. Entendeu? Ela tinha a diabetes de segundo grau, a ponto de segundo grau não, segundo grau não, eu esqueci o nome. Tipo 2, diabetes tipo 2, tem que aplicar insulina. Tinha doença no fígado e até o tempo que ela faleceu, né? Ela faleceu. Quando ela faleceu nos meus braços. Eu peguei a imagem de escultura que estava lá na parede, levei lá para fora, quebrei ela todinha. Eu digo, a partir de hoje, minha casa só vai servir a Deus. Pronto. Esse demônio na minha casa não entra mais. Né? Então é isso, se você tem uma imagem de escultura, você pode olhar. É só perturbação, é só imoralidade sexual. Eu conheço padre e pessoas que estão no catolicismo que são homossexuais. Os homossexuais, imoralidade sexual, não tem herança no reino de Deus. Né? Não tem herança no reino de Deus. Né? Espírito de prostituição, como está escrito lá. Espírito de prostituição, como está escrito lá no capítulo 4, 12 de Oséias, leia lá. Né? E quem oferece sacrifício a ídolo, não está oferecendo sacrifício a Deus, mas a demônio, capítulo 10 de 1 Coríntios. Né? Você está aí para essas festas pagãs achando que está adorando a Deus, não, você está adorando o diabo. É São Pedro, é São João, esse mesmo demônio lá que está no catolicismo é o mesmo que está na macumba. Vá lá para dentro para você ver se não está lá dentro. Disfarçado. Imagem de escultura é o mesmo demônio. A Aparecida lá com aquela roupa do catolicismo é a mesma aquela Aparecida nua, preta, que está lá dentro do... Né? Vai dizer, eita, ó, é racismo. Racismo com imagem de escultura, um demônio daquele. Né? Então se arrepende quando dá tempo. Jesus está voltando.
né? Se arrepende, não tem esse negócio de tolerância religiosa, vou chamar a polícia, é problema teu, pode chamar. Eu já fui ameaçado, tô nem aí. Né? De prisão, já fui ameaçado. Tô nem aí. O pessoal passa do meu lado e diz, ei, cuidado com o que tu tá falando, isso. Vai lá, vai, Deus te abençoe, vai lá. Não mudou nada, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Né? Então se arrepende, Jesus está voltando e ele vai vir com grande ira. E ele fala que essa terra está reservada para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que vivem na iniquidade, nas festas pagãs, no catolicismo, na bebida, na prostituição, no adultério. Né? Essas pessoas que estão destinadas ao fogo. É o que fala lá no capítulo 3 de 2 Pedro. Leia lá. Então se arrepende. Arrepende quando dá tempo, porque Jesus está voltando. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. É não, irmão? Pregar a verdade, meu irmão. As pessoas... Eu não quero dar ouvido, mas... É como Jesus Cristo disse, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Pedir um favor que eu amo. Liguei, meu filho? Você não deixa eu ligar pra minha família, não, pra minha mãe? Deixa eu só encerrar aqui. Só falar aqui, encerra aqui e te dou pra... Fala, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Pronto, estou encerrando aqui. Né, vim aqui pra rodoviária aqui, tá cheio de gente aqui na integração, na rodoviária aqui. Né? Deus abençoe você, meu querido. Eu estou encerrando por aqui, né? Vou daqui a pouco para casa. Para casa, mas vou estar trabalhando ainda, né? Mas, né, estou encerrando aqui. E é isso aí, meu irmão. Tem que pregar o evangelho, né? Desanimar não, tem que ficar firme e forte aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Fica na paz.